Olá, paz do Senhor. É com grande alegria que eu te recebo aqui nesse grupo. Eu senti muito forte no meu coração de estar criando esse grupo como uma forma de troca de experiências, de alguma forma poder abençoar a tua vida. Às vezes a gente se encontra sobrecarregada, se encontra perdida, não sabe a sua identidade de filha amada de Deus e então acaba se sentindo frustrada, amargurada, ao relacionamento, seja casada, seja com os filhos, às vezes já está desgastado. E então eu sinto que compartilhando o que Deus tem feito na minha vida, eu posso te ajudar a alcançar a plenitude que Deus tem para a sua vida. Quando eu passei a ter o entendimento do poder da oração na vida daquela mulher que se coloca diante de Deus, apresenta a sua vida, não apenas quando a gente é casado ou tem filhos, mas depende de Deus, tem essa dependência de Deus. A gente deixa de colocar a nossa dependência nos relacionamentos, deixa de colocar a dependência no namorado, no noivo, no esposo, nos filhos e passa a se firmar no Senhor e ter firmado essa identidade no Pai. Você passa a compreender o teu valor e tudo na sua vida muda. E eu gostaria de compartilhar, antes de dar uma breve introduzida no que nós vamos fazer nesses 30 dias aqui no grupo, ler uma passagem, está no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Por muito tempo eu passava essa passagem assim, eu tinha ela como um peso na minha vida. Eu sentia que ela era um peso. É como se caísse toda a responsabilidade da minha casa, dos meus filhos, do meu casamento sobre mim. Porque eu não tinha essa identidade formada, sabe? Reconhecida em minha identidade de filha de Deus. E o poder que é concedido a mim como mulher em oração, interceder pelo meu esposo, pelos meus filhos, interceder em oração por mim como mulher, como ser humano, como serva. Então, quando a gente consegue reconhecer essa nossa identidade no Pai, há uma virada de chave. E o que eu via antes como um peso, hoje eu vejo como um privilégio. Olha só, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. E o que é essa sabedoria? Essa sabedoria não é um entendimento que eu adquiri na faculdade, que eu adquiri em leituras de livros. Essa sabedoria, ela é vinda direto de Deus. Essa sabedoria, esse entendimento que vai edificar a minha casa, não é um entendimento que eu vou adquirir da forma humana, mas é um entendimento que ele vem de Deus, é o entendimento, a sabedoria que vem de Deus. Então a mulher sábia, que tem aquele entendimento, a sabedoria para edificar a sua casa, é aquela que está com relacionamento de intimidade com Deus. Então a partir do momento que você tem esse relacionamento de intimidade com Deus, que você está firmada em Deus, você sabe a sua identidade de filha de Deus, você compreende que não é um peso você edificar a sua casa, não é um peso você orar pelo seu esposo, você orar pelos seus filhos, você orar por você enquanto mulher, enquanto serva do Senhor. É um privilégio e o quão poderoso é quando a gente se coloca diante de Deus, mulher, e começa a orar, interceder, clamar por Deus. Então esse é o intuito e o objetivo desse grupo, mostrar o poder da oração. A partir do momento em que eu compreendi o poder da oração, tudo na minha vida mudou. Tudo. Meu casamento, a gente estava enfrentando uma crise, algo semelhante a algumas outras que a gente já tinha enfrentado, porque casamento a gente vai tendo algumas crises, mas quando eu compreendi que eu não tinha que batalhar daquela forma que eu batalhava antes, né, com as minhas armas humanas, mas que eu tinha que sim lutar, não com carne e sangue, no caso contra o meu esposo, contra a forma dele ser, mas sim lutar no mundo espiritual, tudo mudou. Quando você tem essa intimidade com Deus, de apresentar tudo a Ele, levar tudo em oração, como está lá em Filipenses, levar tudo em oração a Deus, minha amada, tudo na sua vida muda. É grandioso ver o agir de Deus quando você se coloca em oração. Então, o principal objetivo desses 30 dias que eu quero trazer aqui, disponibilizar nesse grupo, é isso. Fazer com que você seja a mulher sábia da sua casa. Você que ainda não é casada, que você já vá orando pelo teu esposo, orando pelos teus filhos, vai se tornando uma mulher sábia, uma mulher que leva a essência de Cristo aonde você estiver.
Então, mesmo que você não seja casado, você pode orar pelo futuro, pelos teus filhos, pelo teu esposo, você pode mudar agora, você mesmo, você se tornar a filha amada de Deus, você carregar em você a presença do Espírito Santo e você poder compartilhar com as outras pessoas que veem em você a mudança. Então esse é o objetivo, fazer com que mulheres que hoje estão perdidas, não conseguem se firmar no Senhor, ou que não sabem, ou até acham assim, eu tô bem, Drica, eu não tenho traumas, eu não tenho feridas emocionais, meu casamento tá bom, meus filhos estão bem, mas eu quero romper no mundo espiritual, eu quero compreender a oração, eu quero ter essa intimidade com Deus. Então é para isso. Eu vou disponibilizar também a questão emocional, que muitas vezes nos trava em relação a Deus, em relação a essa busca, a intimidade com Deus. Então eu vou trazer algumas atividades para a gente fazer, para poder superar alguns traumas que você tenha, algumas feridas que você tenha, para você poder romper com isso e conseguir alcançar essa intimidade com Deus. Porque você só vai conseguir adquirir esse poder da oração que a mulher passa a ter dentro da sua casa, ela passa a ser usada, né, o Espírito Santo passa a operar por meio dela, por tudo que ela pede, que ela clama, só consegue com muita intimidade e com um relacionamento de intimidade muito bem estabelecido com Deus, estando sempre ali em conversa, em comunhão com o Espírito Santo, se valendo dos ensinamentos de Jesus, da palavra de Deus e do exemplo de Jesus. Então é somente com muita leitura da palavra, jejum e busca dessa intimidade com Deus que você vai conseguir se valer de todo o poder que há na oração. Então por isso que mulheres que oram, você vai poder ver na prática, na sua casa, se você levar a sério, firme, esses 30 dias que eu vou disponibilizar aqui, orando a todo tempo, pedindo direcionamento do Espírito Santo, você vai sentir o trabalhar de Deus na sua vida, você vai sentir a virada de chave na sua vida, e você vai sentir essa diferença sobre você quando você firmar a sua identidade, que eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus, e eu tenho o poder, a autoridade no mundo espiritual sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu esposo, sobre a minha vida, sobre os meus negócios. Então isso é grandioso demais. A mulher sábia edifica o seu lar. E é dessa forma, orando, estando em comunhão com o Espírito Santo, estando buscando da presença de Deus, você vai conseguir se manter firme diante das situações que vão surgir, porque surgem muitas dificuldades na nossa caminhada. E então, quando você está firmado em Deus, você vai ter as ferramentas certas para guerrear quando tiver levantes contra você, contra a sua família. E eu não tinha nem um pouco dessa força, dessa estabilidade. Acontecia algumas coisas e eu já me afastava de Deus. E isso se dá também pelos traumas que eu tive, pela falta de intimidade com Deus. Eu tinha um conhecimento, mas um conhecimento muito superficial do que era Deus, da paternidade de Deus, do cuidado de Deus, do meu poder como mulher em oração. Então era tudo muito superficial. A partir do momento que eu compreendi de maneira verdadeira, que eu mergulhei no mundo espiritual, no entendimento, deixei ser guiada pelo Espírito Santo, tudo mudou. Então eu posso trazer um breve testemunho que eu conto, né? Posso contar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida, mas aqui eu acredito que as pessoas todas vão me conhecer que estiverem aqui, mas veem, é notório a diferença na minha vida, desde o momento em que eu me entreguei em verdade. É em verdade que você tem que buscar, você tem que se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu tô aqui em verdade e eu preciso da tua ajuda, Pai, porque sozinha eu não consigo. Eu não consigo romper com o mundo, eu não consigo romper com o pecado, eu não consigo romper com os vícios, eu não consigo sozinha. Coloca as tuas mãos, me ajuda a caminhar em verdade, porque se não tiver renúncia e verdade, não vai ter esse rompimento, você não vai conseguir romper nessa busca da oração, daquela mulher fervorosa que alcança os ouvidos de Deus por meio da sua oração. Quando coloca o joelho no chão, a oração ela chega até os céus. Então busque em verdade, nesse processo, né, desses 30 dias, vá buscando de maneira verdadeira a presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família,
na sua vida, para que você